Amados irmãos, boa noite. Na graça e na misericórdia do Senhor nosso Deus, temos o privilégio de estarmos na casa do Senhor para o cultuar, adorar e o exaltar. Hoje, para mim, um momento muito especial, posto que venho conhecer um pouco do corpo de Cristo, que se reúne aqui no Parque 10, na congregação, na Igreja Mindu. Há muito ouvia falar, sobretudo do amigo meu, colega, aluno, o Alan. Nos alegra muito poder partilhar esse momento, então, e espero trazer a palavra do Senhor ao coração dos amados irmãos. Então, na nossa responsabilidade, eu convido-vos a abrir a palavra de Deus no Cântico de Maria, conforme está escrito lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. Lucas capítulo 1, do versículo 46 a 56. Temos aqui então registrado o Cântico de Maria. Eu queria ler com os amados irmãos, depois fazer algumas ponderações, amada. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Só até aí. Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, damos graças ao Senhor pela nossa salvação em Cristo Jesus. Nós que não atendemos às exigências e às prerrogativas da Tua lei, e por isso, ó Deus, pesa sobre nós o corar de vergonha, e assim, submissos e contritos diante do Senhor, só resta-nos apelar pela misericórdia que escorre da cruz do Calvário. Louvado seja Ti, ó Senhor Deus, porque no decurso da história tem manifestado a Tua salvação aos povos e chegou até nós, tirando-nos do império das trevas e trazendo-nos ao reino do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus. A Ti, pois, ó Pai, queremos honrar-Te nesta hora e, sobretudo, no decurso desse culto, tendo nós cantado ao Senhor, tendo nós lido a Tua palavra, tendo nós também reconhecido o nosso pecado e confessado diante do Senhor, queremos agora, ó Pai, no diálogo santo do Senhor, ouvir a Tua voz, a falar ao nosso coração e edificar-nos em Tua presença. E por isso mesmo nos colocamos diante de Ti, para que pela Tua bondade, pelo Teu amor, fales ao nosso coração. Edifica, pois, o Teu povo, a começar do Teu servo, e que o Teu Espírito Santo encontre guarida em nosso coração, e a Tua palavra produza a 30, a 60 e a 100 por um. E assim seja para a glória do Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém.
Amados, certamente vocês já ouviram falar de Maria, né? Quem não? Uma das mulheres mais famosas da humanidade, mais significativa da história da redenção. Deus a usou, uma moça em sua virgindade, em sua humildade, para trazer-nos o Redentor. Que privilégio! De fato, ela é bem-aventurada. Imagina! Lembra daquela música antiga onde a pessoa, o autor, dizia que queria ver a face de Jesus? E disse que não gostava muito da forma como ele era pintada pelos artistas, porque não cria num Cristo vencido, semblante de dor. E na música, o autor então expressa que alegria teve aqueles que conviveram com Cristo. Imagine você. Hoje nós estamos mais de 2000 anos depois e sentimos ainda alegria de pertencermos à sua família e pela satisfação de que ele nos chama de seu irmão. Isso traz para nós um peso tremendo. Imagina Pedro, né? Quando sendo afogado, foi salvo pela mão de Jesus. Opa, levanta Pedro, não cai não. Imagina João, que na ceia tem a ousadia de inclinar no peito do meu Senhor. Então, certamente, Maria não é fora desta história, né? Ela deu a luz ao Redentor. Então, verdadeiramente, uma grande honra. Nada mais do que isso, né? Aí, a chamá-la de parte da divindade, aí ultrapassa a barreira do raciocínio, né? Aí já não alcança o propósito bíblico e muito menos doutrinário, né, irmãos? Mas certamente Maria teve um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Eu estou expondo o livro de Lucas na nossa igreja, na igreja Filadélfia, e trago um abraço fraterno da nossa igreja, a amada igreja aqui no Mindu. E nessa exposição Deus tem falado comigo, tem me edificado e tenho muito ouvido do Senhor Deus. Cada parte dos textos, já vou ali no capítulo 5, tenho mesmo me deleitado com a releitura deste livro de Lucas, que de fato atende à prerrogativa que ele próprio descreveu, que era falar a respeito do Senhor Jesus de forma ordeira, cronológica, pormenorizada, rebuscada profundamente, uma metodologia aprovada, como ele mesmo fala ali no início do capítulo. Então Lucas faz isto e traz para nós algumas histórias, algumas partes da narrativa do nosso Senhor, que nem João e nem os demais sinóticos apresentam para nós. Então Lucas, como essa aqui, o Cântico de Maria, que é conhecido historicamente como Magnificat, por conta da primeira palavra da versão em latim, que é engrandecido, ou magnificado seja o Senhor Deus, que nós cantamos Minha Alma Engrandece ao Senhor, naquela musiquinha que nós temos. Só Lucas apresenta essa porção para nós. E aí alguém pode perguntar, como que Lucas conseguiu esse texto, né? Essa porção? Foi por revelação? Bom, mas acontece que é um cântico de Maria, pelo menos é assim que é atribuído, né? Então, talvez Lucas pode ter ido diretamente à fonte. Como ele fez uma pesquisa acurada, né? Como ele disse, então, Maria ainda viva, né? Lucas sendo ali amigo de Paulo, o tardio dos apóstolos, né? Que ele fala, nascido fora de tempo, tendo ele um amigo íntimo de Paulo, embora ele não fosse apóstolo, mas era discípulo imediato dele, por isso o livro é canônico, é uma das prerrogativas da canonicidade. Então, Lucas pode ter ido diretamente a Maria. Maria, vem cá, conta-me como foi aquela visita que você fez lá com Isabel. Que ambas estavam grávidas, né? Maria grávida pela intervenção divina, o Espírito Santo moveu para isto. Mas Isabel também estava grávida, já há 6 meses à frente.
E está na iminência do nascimento. Então, logo Maria visitou Isabel e saudou a sua tia, né? A criança no ventre de Isabel, o João Batista, já cheio do Espírito desde o nascimento, ele se mexeu. Bom, é natural uma criança se mexer no ventre a partir do 6º mês, né? Um pouquinho mais, até 6, 7 meses por ali. Então, há uma certa normalidade ali. Mas, pelo fato de ser destacado esse evento, é porque não foi algo simples. Ela sentiu o Espírito Santo, então, no ventre de Isabel, já na plenitude de João Batista, que vem pleno do Espírito desde o ventre. O Espírito Santo, então, diante da segunda pessoa da Trindade, no ventre de Maria, é algo extraordinário, amados, que nós temos aqui. Algo maravilhoso que a Bíblia narra para nós. E Lucas descreve isso com uma simplicidade, a gente lê de uma maneira tão fácil. Diz, louvado seja o Senhor. E ali, então, o João Batista, dá uma mexida, e Isabel disse, olha, eu vejo que você é uma bem-aventurada mesmo. Que pela sua saudação, o meu filho sentiu. Ele ouviu sua voz, já sentiu. É nesse contexto que Maria, então, diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aí vai uma descrição tremenda para nós. Os estudiosos fazem uma divisão desse texto, e eu gostei da divisão de William Hendricks, que ele nos diz que esse cântico está dividido em 4 parágrafos. O que para na poesia moderna seria 4 estrofes, seria esta maneira de enxergarmos para nós. Esse, na verdade, é um arranjo lógico para facilitar uma boa memorização. A primeira estrofe, os irmãos podem acompanhar no texto bíblico, lendo aí uma estrutura desta música, está no verso 46 a 48, quando Maria enaltece a Deus pelo que ele fez por ela. Uma moça de nascimento humilde. Então, Maria olha uma postura relacionada a ela própria, na sua identidade para com o Evangelho. Amados, antes de prosseguir, convém destacarmos que Maria deveria ter por volta de 12 anos e meio a no máximo 15 anos. Era a idade de Maria. Mas ela já tem uma história para contar do que Deus fez com ela. Um adolescente, né? No contexto atual, um adolescente. E se alguém achar que adolescente não tem como aprofundar os conteúdos, dá uma lida nessa música aí, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E aí ela disse, minha alma magnifica ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa frase aqui, ela é significativa no contexto redentivo, posso tentar falar isso aqui depois. Porque ele olhou com favor. A palavra favor está relacionada com graça. Para a sua serva. Ela se apresenta como serva do Senhor Deus. Em sua humilde condição. Maria se vê desta forma. Alguém que é humilde. Porque, na verdade, de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Essa é a primeira estrofe. A segunda estrofe, do verso 49 e 50, aqui nós temos a ação de graça e louvor, tendo alcançado um clímax, quando ela disse, santo é seu nome. Começa então, por assim dizer, a abranger um território maior. O horizonte espiritual se amplia. Na primeira estrofe, Maria faz referência à relação de Deus com ela. Aqui ela dá uma estendida na coisa. Ela sai um pouco, um box, né? Sai da caixinha e dá uma olhada um pouquinho mais fora do que Deus tem feito alheio. A quem dela. E aí ela traz a concentração sobre o modo como a misericórdia de Deus a afetou. Ela se eleva à contemplação da benignidade que lhe foi revelada. Ela diz, de geração em geração,
sobre aqueles que o temem. Veja, verso 49, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. E aqui nós já nos enquadramos, não é isso? Nós já fazemos parte desse enredo aqui. Essa história já conta a minha vida. Porque eu também sou alcançado pela graça do Senhor Deus numa geração distante da dela. E aí eu temo ao Senhor. Então temos aqui já uma identidade conosco de como essa história redentiva afeta a nossa realidade. A terceira estrofe do versículo 51 a 53 nos mostra que essa misericórdia ela é vista mais claramente quando é posta em contraste com a severidade de Deus para com os que o não temem. Veja, primeira estrofe fala da relação do Senhor Deus consigo mesmo, com a própria Maria. Na segunda estrofe, ela sai um pouco dela, da misericórdia de Deus, estendendo-se a todos que o temem. E a terceira estrofe contra aqueles que não temem. Um olhar, então, fora daquele grupo que compõe a família da aliança. O que nós temos aqui? Versículo 51. Com o seu braço, ele realizou seus feitos poderosos. Dispersou os que são soberbos em seus pensamentos mais íntimos. Derribou dos seus tronos os governantes, porém exaltou os humildes. Verso 53, os famintos ele encheu de coisas boas, porém os ricos despediu vazios. Eu estou trazendo aqui uma outra versão para facilitar aí a nossa percepção. Na quarta estrofe, então, é a conclusão maravilhosa do Magnificat. Verso 54 e 55. É grandiosa. Aqui nós temos uma percepção que a misericórdia de Deus, de fato, é grandiosa. Aqui expressa que a manifestação da misericórdia de Deus é o cumprimento da promessa pactual de Deus feita aos pais. Promessas essa de valor supremo ainda hoje aos crentes e sua descendência. Quais promessas? Promessa que nós vemos, por exemplo, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando fala do descendente da mulher. E é este momento que foi narrado lá na história do Gênesis. Quando Deus, então, anunciando o castigo à serpente, fala que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou exterminaria a descendência da serpente. Então, aquele que veio destruir as obras do diabo estava agora encarnado no ventre daquela que estava cantando esta música. E aqui, então, está amarrando toda a história redentiva para chegar àquele ponto onde Paulo disse a plenitude do tempo, na qual Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então temos aqui uma percepção clara da história redentiva sendo descrita. Mas o texto nos traz uma leitura pactual porque fala de um homem chamado Abraão, a quem foi dado a aliança da promessa. Em Abraão é chamada a família da fé. Ele é o pai da fé. E a promessa foi dada a Abraão. A promessa de um filho da aliança, a promessa de um povo e uma promessa de bênção para todos os povos. É concretizado agora na pessoa do Senhor Jesus. Veja, socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, assim como prometeu, aí a promessa, aos nossos pais. Misericórdia foi prometida ali e agora conclui-se na pessoa de Abraão. A Abraão e a sua descendência
para sempre. Amados, o que Maria fez nesta música? Um culto a Deus. Maria está cultuando ao Senhor. O Magnificat é a adoração ao Deus gracioso. Esse hino, esta música, ele traz fundamentos históricos profundos que pressupõem um assertivo conhecimento da história redentiva e, principalmente, um conhecimento do Senhor Deus. Uma adolescente traz profundo conhecimento da história redentiva e do próprio Deus. Aqui nós temos, então, uma lição importante para nós. O foco deste cântico é aquilo que Jesus está prestes a fazer. A leitura que nós temos é que Maria recebeu, obviamente por graça de Deus, uma percepção de como seria o trabalho de Jesus. Se fizermos um paralelo desta música de Maria com o texto de Lucas, capítulo 6, 20, a gente consegue enxergar que Jesus parece estar cumprindo as palavras de Maria. Aí eu quero entender que esse cântico, ele tem um enfoque profético para a vida de Jesus. Em Lucas, capítulo 6, verso 20, diz: então, olhando ele para os seus discípulos, Jesus, disse-lhes: bem-aventurado vós, os pobres. Isso faz parte da mensagem do cântico. Porque vosso é o reino de Deus. Verso 21, bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados que chorais, porque haveis de rir. São temas que estão na música. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, a todos que louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então, claramente a gente percebe nuances desta música que Maria fez com o sermão de Jesus. E o ministério de Jesus cumpre exatamente esta prerrogativa. Então é uma maravilha enxergarmos também esta forma como Cristo fala conosco assim. Amados, esta música, na verdade, é uma oração cantada, com uma liturgia de culto. Ali nós encontramos adoração, confissão e exposição da palavra. Nesta música temos exatamente isso. Fala do ser de Deus, fala da necessidade do homem e fala das obras de Deus, do que Deus fez. E aqui então atende exatamente a uma perspectiva de cosmovisão. Quem é Deus? O que isso é relevante para nós e o que Deus fez para atender-nos desta forma. Então, amados, a minha mensagem, ela traz exatamente essa perspectiva de uma cosmovisão a partir desta música de Maria. Tem um comentarista chamado Betty Kreitzer, fala o seguinte: a canção de Maria fortalece seu papel como uma das maiores professoras da fé cristã. Maria chama de uma das maiores professoras da fé cristã. Para os intérpretes protestantes, ela estabelece os elementos principais da relação entre Deus e o ser humano. Deus está no controle, enquanto nós somos inferiores e indignos. Nem os ricos, nem os líderes mundiais possuem qualquer tipo de poder em si mesmos. Pelo contrário, estão sujeitos
à providência e justiça divinas. Maria expressa saber que ela está sujeita a Deus e que não é digna de sua atenção e que é escolhida por causa da misericórdia e graça de Deus, não por mérito próprio, mérito algum. Ela não deve ser louvada pela virtude de sua humildade. Em vez disso, ela revela a misericórdia de Deus no fato de ter sido escolhida, apesar de sua humildade. Então ela se coloca como vaso nas mãos do Senhor. Traduzida como inferioridade ou mesmo objeção. Ela diz: quem sou eu para ser usada por Deus? É essa leitura que se vê nos lábios de Maria. Ao aceitar fielmente a graça de Deus, então ela se torna um verdadeiro modelo de esperança para todo aquele que é igualmente indigno de salvação. E é desta forma que nós devemos nos relacionar com o Senhor Deus. Então, amados, a mensagem que eu trago desse texto é a adoração ao Deus gracioso. Se sabemos que Deus é gracioso, resta-nos adorarmos ao Senhor. Sobre a adoração, destaca-se o ser de Deus. Neste cântico, nós vemos alguns indicativos a respeito de como o Senhor Deus se revela a seu povo no decurso da história. Este conhecimento é esboçado por Maria, está aí, conforme registro nos versos 46 a 49. Veja: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então temos aqui duas formas de nos relacionarmos com Deus: Senhor e Salvador. O que isso significa para nós? Deus é o Senhor. Amados, se Deus é o Senhor, quem eu sou nesta relação? Apenas servo. Ele é o Senhor, eu sou servo. Minha relação com Deus é de servo. Meu Salvador. Se Deus é o Salvador, quem eu sou nesta relação? Apenas um pecador perdoado. É assim que Maria se porta. E é assim que ela traz para nós como instrumento de adoração. Vamos adorar a Deus pelo que Ele é: Senhor, Salvador. Desta forma, faço parte da família da aliança. Então, ela se vê neste sentido aqui. A palavra que inicia este cântico, ela traz exatamente esse sentido, que é chamado magnificar, ou pode ser traduzido como glorificar, exaltar, louvar, qualquer elogio que se faça ao ser de Deus, que enalteça a sua pessoa, que o torne conhecido ou engrandecido entre nós. Então não é incorreta a expressão, minha alma engrandece ao Senhor, mas não no sentido de que eu vou agregar algum valor ao ser de Deus. Isso eu não posso fazer. De forma alguma podemos acrescer Deus em adoração. Deus, Ele é o que é e nós o reconhecemos, mas o tornamos notório, o seu engrandecimento, a sua glória, a sua majestade, na medida que nós o elogiamos. É esse o sentido da palavra glorificar ao Senhor ou louvar ao Senhor. Então, é celebrar o nome do nosso Deus. Ao mesmo tempo, então, em que se adora ao Senhor Deus, Maria percebe a sua função soteriológica. E aí, reporta-se a sua humildade, porque se Deus é o Salvador, e como ela usa a expressão, meu Salvador, implica dizer que ela também, como nós, como eu e você, somos carentes da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, há uma defasagem em nós. Há uma limitação em nosso ser que implica-se na redenção. Só Deus preenche o vazio do homem. É esta
ideia, esse o sentido da expressão que Deus é o meu Salvador. E aqui vocês sabem, há um grupo religioso entre nós que não aceita essa forma de pensar, porque querem atribuir a Maria um nível de uma elevação que está além daquilo que a própria palavra elenca para nós. Em Isaías, capítulo 1, versículo 18, nós temos uma boa referência que nos faz como devemos nos relacionar com Deus, enxergando as nossas carências e limitações. Diz a palavra: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Já no verso 49, neste cântico, nós percebemos aí a causa da adoração. Por que nós adoramos a Deus? Veja o verso 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas. A palavra poderoso aqui reporta-se a toda a estrutura veterotestamentária do El Shaddai, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então é uma similaridade aqui. O Todo-Poderoso então me fez grandes coisas. E sempre que a palavra El Shaddai aparece no Antigo Testamento, né, esse Todo-Poderoso, ele está relacionado com um grande feito do Senhor. E Maria disse: eu também faço parte dessa história. Deus fez comigo também grandes coisas. E, amados irmãos, eu falo sem medo de errar, todo crente poderia escrever um livro relatando o que Deus tem feito na sua vida. Porque eu não admito um crente que não tenha, crente, né, obviamente, que não tenha uma relação que de rapaz, que Deus fez comigo é de fato algo extraordinário. Deus é sim todo poderoso. Todo crente tem essa relação com Deus. E Maria traz isto esboçado, escrito aqui para a nossa percepção. É por isso que eu adoro a Deus, porque Ele me fez grandes coisas. Aqui já cabe uma pergunta reflexiva. Você consegue elencar isto? Vocês músicos aí fazem uma poesia pensando no que Deus tem feito na sua vida? Vocês que são os desenhistas conseguem pintar um quadro que esboce o que Deus fez na sua vida? O que Deus tem feito por você? Elenque isso. Torne isso conhecido. Será esta a causa da sua adoração? Se alguém lhe perguntasse: vem cá, por que você vai à igreja? Por que você adora a Deus? Porque o poderoso me fez grandes coisas. Então temos motivos, sim, para adorar ao Senhor Deus. Me faz lembrar de Êxodo capítulo 20, quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés. No versículo 5 e 6, falando contra a idolatria, né, diz: não as adorarás, as imagens de esculturas, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus é misericordioso. São estes grandes feitos que nós devemos elencar do que Deus fez por nós. Por que cultuamos ao Senhor? Porque Ele é misericordioso. Lembram? Qual é a causa de não sermos consumidos? Porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então temos embato, de fato, amados, isto para a honra e glória do Senhor Deus. Também Maria declara que santo é o seu nome. Ainda aí no verso 49, uma frase, você poderia imaginar, está solta no meio dessa música. Ele fala, vem narrando lá o início da música. Se você pular do 49 meados ali para o 50, parece que está tranquilo. Mas aparece uma frase no meio: santo é o seu nome. É o ápice desta música. É o clímax. Parece que ela não se conteve.
É como mais ou menos uma aleluia dos movimentos pentecostais. Ela diz assim: santo é o seu nome. Ela solta uma expressão de adoração ao Senhor, por não se conter. Claro, faz parte da poesia, tá? Não vamos fazer as devidas considerações aí, tá bom? Então, é surpreendente então esse fato de que entre duas declarações acerca de Deus, a primeira enfatizando o seu poder e a segunda a sua misericórdia, está a declaração: santo é o seu nome. Santo é Deus que tem revelado. Então nós temos aqui um atributo que é dado a Deus: santo. Atribuir santidade a Deus significa descrevê-lo como sendo infinitamente exaltado, acima de todas as criaturas, daí acima de todas as fraquezas das criaturas, inclusive do pecado. Os irmãos recordam daquela visão que teve Isaías? Muito obrigado. Aquela visão que teve Isaías dos anjos que tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. E os anjos eles falavam entre si, em volta do trono, olhando para o Senhor, contemplando a santidade do Senhor. Os anjos conversavam entre si. Os irmãos lembram qual é o teor da comunicação dos anjos? O que os anjos falavam entre si? Santo. Aí um outro respondia: santo. E como se fosse um coro: santo é o Senhor dos exércitos. A impressão que nós temos é que os anjos não conseguem outra palavra no diálogo a não ser reconhecer a santidade do Senhor. Falar que Deus é santo é que Deus é separado de nós, separado dos nossos pecados. Os nossos pecados não podem o contaminar. É por isso que, adentrarmos na presença dele, nós temos que reconhecer os nossos pecados e confessá-los. Senhor, sê propício a mim, pecador. Como Isaías disse: ai de mim, estou perdido, disse ele. Mas a misericórdia de Deus, que é a graça, que é a causa de não sermos consumidos, pegou uma brasa, tocou nos seus lábios, diz: pronto, você está purificado. Agora vai e prega o Evangelho. É verdade que o conteúdo do ministério de Isaías ele não queria muito, né? Porque foi um conteúdo destruidor, avassalador, para ficar só o toco. E ele disse: a santa semente é o toco. Está lá Isaías 6. Que é uma coisa mais profunda do que isto. Mas é a submissão à vontade revelada do Senhor Deus. Nada mais que isto. É Isaías mesmo que diz, no capítulo 57, no versículo 15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amados, ao mesmo tempo que Deus é santo, ele também é presente. Ao mesmo tempo que ele é separado, dentro dos estudiosos chamamos isso de transcendente, ele também é Emmanuel, Deus conosco, chamamos de imanente. Deus é Deus de perto e também Deus de longe. Ele está lá e ele está cá. Desta forma, temos motivos de sobra para a adoração ao Senhor. E Maria disse: santo é o seu nome. Então, isso aqui foi falando sobre a adoração nessa música. Mas ninguém se reporta diante de Deus, como fez também Isaías, sem olhar para dentro de si. Ao mesmo tempo que contemplamos aquele que está diante de nós, que é o Senhor Todo-Poderoso e Santo, também nós olhamos para dentro de si. E o que nós vemos?
dizem que quanto mais perto de Deus, mais convicto dos nossos pecados. Então, quando contemplamos a Deus, inevitavelmente contemplamos as nossas fraquezas, sobretudo os nossos pecados. Se o salmista diz: a intimidade do Senhor são para os que os buscam, a intimidade do Senhor implica em dizer: ai de mim, Senhor, afasta de mim, retira-se de mim, porque sou pecador. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais queremos nos esconder dele, como fez Adão, procurando uma moita para enfiar a cara. É assim que nos relacionamos com Deus. E aí fala da necessidade do homem. Aí Maria descreve para nós, então, exatamente essa necessidade do homem. Então temos aqui a boa descrição a respeito de quem é o homem. E isso à luz da palavra de Deus. A perspectiva de uma cosmovisão cristã, olhando para essa perspectiva, Maria vê a si próprio como alguém que deve adorar o Senhor Deus, no versículo 46. Alguém que precisa de um Salvador, no versículo 47. E alguém que tem uma humilde postura de servo, versículo 48. Então, olha como Maria se enxerga. Eu tenho que adorar a Deus, eu sou pecador, preciso de um Salvador, e eu estou disposto a servir. Esta postura deve estar no coração de cada crente. Assim nos fortalecemos na nossa relação com o Senhor Deus. Mas para avançarmos, além de falar sobre a adoração, sobre a necessidade do homem, essa música escrita por Maria também descreve para nós sobre as obras de Deus, como eu falei. O que Deus fez? A partir do versículo 51, o Magnificat descreve então as obras de Deus. Primeiro, se refere ao braço forte do Senhor Deus, uma clara demonstração do seu poder. Deus tem um braço forte. Alguém quer medir força? Vamos encanar? Deus tem um braço forte. Melhor não, né? Pois é, Maria percebeu isso. Não, eu sou humilde. Deixa quieto. Eu não posso ir além das minhas forças. Até aqui. Então, ele agiu com o braço valorosamente. Assim, ele, conforme descreve Maria, dispersou os soberbos no íntimo, pode acompanhando aí. Ele derribou os poderosos governantes, ele exaltou os humildes, ele satisfez a fome dos famintos, ele executou justiça social. Ou seja, a história está controlada por aquele que tem braço forte. Deus não abdicou da história. Deus não abandonou a história, Deus controla. E Ele faz isso da maneira que Ele quer. Seja qual for o contexto de cada nação na face da terra. E o Brasil não é diferente. Deus controla a história do Brasil. Você pode até não gostar da história do Brasil, mas essa é a história que Deus quer para o Brasil. Devemos honrar a vontade do Senhor. Devemos clamar pela nossa nação, orar pela nossa nação. A partir do versículo 54, ainda falando das obras do braço valoroso do Senhor Deus, o cântico que estamos estudando, percebe que o Senhor Deus tem um braço aliancista. Veja lá, amparou Israel, e aqui Israel é o povo de Deus. Israel, neste contexto, era a nação eleita. Mas, fazendo a devida ponte, Israel hoje é a igreja. É o povo eleito do Senhor. Então, essa ponte tem que ser executada por nós aqui. Então, Deus amparou Israel. Deus ampara a sua igreja. Deus cuida da sua igreja. E aí, de novo, destaca a humildade de Israel. É o famoso pequenino rebanho.
Nós somos o pequenino rebanho. Ora, se Isaías diz que as nações é como uma ilha, é como um pó dos nossos móveis, onde eu fico nesta leitura? Se as nações e as ilhas são como um pozinho ali, qual é a minha perspectiva? Então, humildade do seu servo. Nós somos, amados, o pequenino rebanho do Senhor. E Deus fez grandes coisas conosco, apesar de sermos, sim, o pequenino rebanho. Ele agiu com histórica misericórdia. Amados, relendo o Antigo Testamento, relendo o Novo Testamento, relendo a história da redenção, depois do cânon finalizado, nós não podemos deixar de perceber como Deus tem abençoado a sua igreja. Olha como nós somos hoje. A influência atual do mundo ocidental se dá por conta da força operante do Senhor Deus através da sua igreja. Ah, mas teve muita tragédia, teve muita coisa ruim. Isso é verdade, o pecado está dentro de nós também. Mas ainda assim Deus misericordiosamente influenciou o mundo inteiro a partir das páginas das Sagradas Escrituras. As nações são impactadas pela pregação do Evangelho. Deus age com histórica misericórdia. Nunca despreze isto, o que Deus tem feito. Também ele favoreceu o patriarca da fé. Fala de Abraão. Amados, Abraão é o pai da fé. Quem nós somos? Seus filhos. Se cremos, a fé é para aquele que crê e vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Crendo, nós fazemos parte da família da aliança, cujo pai é Abraão. Quando nós temos por pai Abraão, eles sequer criam, era apenas uma aliança externa. E nós temos a aliança interna da graça de Deus no nosso coração. Então, amados, estamos diante de uma realidade que nos traz uma tremenda confiança do que Deus tem feito na história da humanidade. E nós fazemos parte dessa história. A Maria coube-lhe a dádiva de ser grávida do nosso Senhor. E a você? Qual é a sua parte? Qual é a sua função nessa história redentiva? O que cabe a você executar? É preciso nos colocarmos nas mãos do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me como tu queres. E farei de conformidade à vontade do Senhor e na força do Senhor, que eu próprio não tenho nada. Não há o que oferecer, mas se eu me usar, eis-me aqui. Então, ela disse ainda sobre fidelidade. Ele sempre cumpriu as promessas. Todas as promessas, Deus cumpre-as perfeitamente. Percebemos isto mais uma vez aí nas palavras de Deus. Amados, algumas aplicações para encerrarmos aqui a nossa mensagem. Primeiro, sendo este cântico de Maria, admira-se que uma jovem, e aí eu repito, adolescente, pudesse ter tão consciente de profundas mensagens da palavra de Deus. Nós vivemos de uma geração em que diz que as crianças não podem aprender muita coisa, não. É só para brincar. Não precisa de conteúdo. Ah, povo pobre, amados irmãos. Se Maria esboça tão profundo conhecimento da aliança, de quem é Deus, o que Deus fez, de si próprio, de pecadora e redimida, se Maria percebe isso na sua adolescência, na sua humildade, como ela mesma expressou, o que nós deveríamos fazer? Aí tem um texto lá em Hebreus, que eu tomo para mim como vergonha, eu espero que não seja o caso de vocês. Mas vamos dar uma olhada, por favor?
Hebreus capítulo 5. A partir do versículo 11, Hebreus 5:11. A esse respeito, disse o discípulo do apóstolo ali: temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Vocês acham difícil o breve catecismo? Pois é, para a maioria dos que estão presentes hoje, aqui, o nível é a confissão de fé e não o breve catecismo. Porque o breve catecismo é para esses pequenos que se inquietam com qualquer coisa. O breve catecismo é para os bebês. Mas a igreja acha difícil o breve catecismo. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Maria tinha 12 anos. Parece que nos envergonha, né? Como eu fiquei triste quando eu soube que a primeira Institutas foi escrita por um homem com 26 anos. Caramba, eu não fiz nem um folheto. Já estou com 54. Nós somos um povo medíocre na palavra de Deus, amados irmãos. Sabe o que eu estou falando? João Galvino, né? 26 anos, quando ele fez a primeira edição das Institutas. 26 anos, meu Deus do céu. Quem sou eu? Então temos que baixar a bola e parar de nos acharmos que somos alguma coisa. A segunda aplicação que eu quero trazer para nós é que devemos ser conscientes de que vivemos num mundo com cosmovisões, mas a única plausível é a cosmovisão cristã. Existem muitas ideias, muitas filosofias, muitos ensinamentos que querem falar de muita coisa no mundo inteiro. Faculdade, então, jovens, cuidado. Não existe uma cosmovisão que não seja, que atenda a todas as indagações, que não seja a cosmovisão cristã. Então, o que vocês estão bebendo aqui, com certeza, é aquilo que Deus tem resposta para a humanidade. Aprofunde o conhecimento de vocês, sabendo que vocês estão bebendo da fonte, daquele que criou todas as coisas, daquele que nos ensina todas as coisas. E aí eu trago um outro texto que nos faz pensar um pouco nesse nosso privilégio. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25 a 26. Paulo diz o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram, olha isso, chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Esta é uma marca da igreja. Não é que não tenha sábios, segundo a carne, poderosos e de nobre nascimento. Tem, mas não foram muitos. Então Paulo deixa claro, foram poucos. Pelo contrário, disse Paulo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor Deus.
Aí me faz lembrar de Davi, quando ele disse: Deus me tirou de detrás da malhada e me fez assentar com os príncipes, sim, com os príncipes de Israel. Ele era um pastor de ovelha, se tornou o pastor de Israel. Então Davi vive isso. Devemos então trazer no coração a mesma humildade de Maria, para que nós também sejamos humildes no serviço do Senhor. E a terceira aplicação que eu quero trazer para os amados irmãos é que nós devemos sempre lembrar que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Até a nossa perseverança provém do Senhor. Nós somos salvos pela graça de Deus e nós permanecemos salvos pela graça de Deus. Não é por sua força. O braço valoroso não é o seu, é do Senhor. Então, por tudo isso, devemos dar glória a Deus. Deixe-me trazer mais um versículo que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11 e 12. Um texto, né? Paulo disse: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, nossa confiança é o Senhor. Amados, então, humildade, serviço e confiança é o que nós extraímos da palavra de Deus ao nosso coração. Que Deus nos abençoe. Passa a